Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 a 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Nós estamos no domingo em que se comemora o dia de Pentecostes. E esse domingo tem uma razão especial para ser comemorado, porque no Evangelho, depois de Jesus tratar de todo o seu ensino, depois de todo o seu ministério, ele afirma aos seus seguidores, aos seus discípulos, que ele daria a cada um deles o Espírito Santo, e essa seria a forma em que ele estaria com cada um deles em todo o tempo, até o fim dos tempos. E o dia de Pentecostes é o dia em que celebramos justamente a descida do Espírito Santo para aqueles que creem em Jesus. O texto que nós acabamos de ler começa fazendo menção da maneira como Jesus anuncia isso. O que está acontecendo ali é a chamada Festa dos Tabernáculos, que era também conhecida como uma festa que celebrava a colheita, mas que com o passar do tempo em Israel se tornou também uma festa de súplica por chuva. Já que se pensava na colheita, a festa também pedia por chuva, porque não há colheita que vá para frente sem água. E portanto fazia-se a festa também para a súplica por chuva. Havia inclusive um ritual que era feito todos os dias da festa, em que os sacerdotes desciam até o tanque de Siloé. Os irmãos devem se lembrar do tanque de Siloé, é aquele mesmo em que Jesus cura um homem que não conseguia chegar nele, para poder ser curado pelo movimento das águas. Os sacerdotes desciam até o tanque de Siloé, enchiam jarros de ouro com água e derramavam essa água sobre o altar, orando e suplicando por chuvas futuras. Isso acontecia durante todos os dias da festa. Mas aí o texto nos diz que Jesus, no último dia, ou seja, o dia que era considerado o mais importante daquela festa, no último dia, Jesus está ali presente e no meio daquele ritual da água, ele faz a sua proclamação. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção, mas na leitura que nós fizemos do Antigo Testamento, aqueles ajudantes de Moisés que receberam do Espírito, começaram a profetizar. E quando isso acontece, eles começam a falar em voz alta. E aqui o texto diz exatamente isso. Jesus começou a falar, a fazer a sua proclamação em voz alta, como se estivesse gritando. E isso tinha uma característica própria que era reconhecida por todos. É alguém vindo de Deus que está proclamando uma profecia. O que Jesus faz é interromper a liturgia do templo para dizer o seguinte: o ritual que vocês estão fazendo é apenas sombra. A substância real era ele mesmo, Jesus. Ele aqui se coloca como o mediador entre Deus e o homem, Deus sendo entendido como o cuidador supremo, e Jesus se colocando como única possibilidade, ou único canal por meio do qual as pessoas podiam ter acesso a Deus. E aqui nós temos então essa figura da água, da vida e ao mesmo tempo do Espírito. Não sei se você prestou atenção, mas Jesus faz uma afirmação interessante. Ele diz: se alguém tem sede. E aqui Jesus aponta para a incapacidade da religião
já instituída, a religião de Israel, de saciar a necessidade das pessoas. Ora, se estavam todos ali, se todos eram religiosos, se todos estavam reunidos para celebrar a festa a Deus e pedir a bênção da água, como é que Jesus chega no meio daquele povo e diz assim: se algum de vocês tem sede, mas você não está fazendo uma cerimônia que era justamente a celebração da água? Pois é, Jesus aponta para a incapacidade da religião de saciar a necessidade humana. E perceba a ironia: no meio da festa mais alegre e mais religiosa de Israel, cercados de rituais de água, o povo continuava com sede. E por que continuava com sede? Porque Jesus faz exatamente essa pergunta: se alguém de vocês tem sede, venha a mim e vocês serão saciados. Essa forma de Jesus falar mostra que a religião muitas vezes entretém, muitas vezes organiza rituais, faz muito barulho, mas não mata a sede que as pessoas têm de Deus. E Jesus fala isso deixando claro que ele, enviado pelo Pai, era o único que poderia saciar a sede daquelas pessoas. E a frase que ele usa, se alguém tem sede, é uma frase que desafia a compreensão que se tinha na época. Você pensa que todo mundo podia ir para essa festa? Essa festa era restrita, não era para doentes, não era para leprosos, não era para considerados pecadores, não era para coletores de impostos, apenas pessoas consideradas puras é que podiam participar. E Jesus diz a essas pessoas: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa forma de Jesus falar faz com que aquilo que era considerado o que tornava as pessoas habilitadas a participar daquela festa seja completamente desprezado. Ou seja, o que Jesus faz é remover as interdições que a religião fazia. Agora não precisa mais de sacerdote, agora não precisa mais de ritual. O que ele faz é oferecer para qualquer pessoa, baseado não naquilo que ela é, não naquilo que ela pode oferecer, mas apenas na necessidade biológica. Se você tem sede, venha a mim e vocês vão ter a sua sede saciada. O que Jesus faz é oferecer um acesso direto, baseado na necessidade e na lealdade pessoal, crer nele, e não mais nem na linhagem e nem na pureza que era exigida pela religião. E o convite que Jesus faz é muito simples. Ele não pede sacrifício, ele não pede penitência, ele nem sequer exige que as pessoas tenham muito conhecimento teológico a respeito de Deus. O convite é para quem está seco. Você que tem sede, vem a mim. Assim é o convite da graça. O pré-requisito para receber a Deus é não a santidade, mas a necessidade. Essa é a característica principal da graça. Essa é a característica principal do anúncio do reino de Deus. Não é para pessoas especiais, não é para pessoas santas, não é para pessoas que se consideram superiores aos outros, é para pessoas que precisam. Ela é oferecida àquele que tem necessidade, pura e simplesmente. E aí então a promessa de Jesus é: venha a mim e beba, e quem beber dessa água, do seu interior jorrarão rios de água viva. E de novo, a expressão de Jesus é uma forma de provocação, é uma forma de confronto. E por quê? Porque enquanto a religião constrói cisternas, represas, que são os dogmas, que são as ideias a respeito de Deus, Jesus oferece para as pessoas não essa água, não a água parada, mas um rio. Você já viu como é que é rio? Você não doma o rio,
Você pode até usar da sua água, mas ele continua independente do que você faça. O que Jesus faz é oferecer um rio. O Evangelho, segundo o anúncio de Jesus, traz exatamente essa ideia. Ele transforma o que crê, não em um depósito de bênçãos. Hoje em dia tem muita gente ensinando isso, e é uma bobagem imensa, né? Se você crer em Jesus, você vai receber muita bênção, como se você fosse um depósito de bênçãos. Não. O que o Evangelho faz é transformar aquele que crê em um canal de fluxo contínuo. Ou seja, é de você que os outros são abençoados. Você é um instrumento de Deus para a bênção dos outros. Não é preciso ser muito gênio para perceber que quando a água para, quem já teve água parada em casa sabe como é que isso funciona. Se você deixar a água parada, duas coisas acontecem. Vai aparecer logo o mosquito da dengue. E outra coisa, a água parada apodrece, ela estraga. E Jesus diz, a vida no Espírito é o oposto disso. É uma vida dinâmica, é uma vida em movimento. E a água viva é sempre perigosa, porque ela é indomável, ela é fresca. Ela não serve para ser analisada em laboratório, ela serve para saciar a sede. Não foi isso que Jesus ofereceu? Vocês que estão com sede, venham a mim e bebam, e do seu interior fluirão rios de água viva. E nós temos que reconhecer, quando a gente olha hoje para muitas comunidades cristãs, que a gente tem muita água parada, tem muita igreja que estagnou, e não é estagnou porque a teologia não progride mais, estagnou porque as pessoas querem tudo para si, querem que Deus faça as coisas por ela, mas não querem ser aquilo que Jesus propõe no Evangelho, fazer com que aqueles que o seguem sejam como ele era. Jesus, em nenhum momento você vai encontrar ele pedindo a bênção de Deus, mas ele sempre é um instrumento de Deus para a bênção das pessoas. Ele cura a gente, ele multiplica os pães, ele anda com as pessoas que ninguém valorizava, e aí a gente olha para a igreja e aí a gente fica mais parecido e percebe que a gente é muito mais parecido com a religiosidade judaica, que tudo era estagnado e a gente já sabe o que é, não faz coisa alguma, mas a gente sabe. Parece uma água estagnada, parece uma água que não se movimenta. E Jesus propõe: vinde a mim e eu farei de vocês, farei com que vocês fluam de vocês rios de água viva. Perceba, a água em movimento é aquela que traz vida, e a igreja que não percebe que ela não tem o controle de Deus, mas pelo contrário, assim como o próprio Jesus falou, quando ele fala a respeito do Espírito, que é aquilo que celebramos hoje, ele diz: o Espírito é aquele que você não pode domar, é como o vento, você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas você percebe que ele está lá. Você sabe que ele está lá, a sua presença é óbvia. O que a gente precisa reconhecer hoje é que há muitas comunidades que o vento parou, fecharam-se as portas, vamos ficar aqui dentro, vamos ficar isolados do mundo, e já não há mais o vento do Espírito, porque a água ficou estagnada. A pergunta de Jesus e a proposta dele, o convite que ele faz é simples. Eu não quero que você me ofereça sacrifício, nem penitência, nem tenha uma teologia detalhada. Eu quero que você venha a mim e beba, e aí do seu interior fluirão rios de água viva. Quando nós lemos o texto do capítulo 7 de João, Jesus surge aqui como aquele que desafia as estruturas religiosas que monopolizavam o sagrado. E ele diz: não é mais assim, agora precisa ser por meio dele. Ele é o mediador, ele oferece uma resposta ao grande problema do ser humano, que é a sua angústia e vazio, e não há nenhum ritual religioso
que consiga preencher esse vazio, senão o próprio Jesus. E com isso Jesus devolve ao ser humano a capacidade de desejar e de gerir a própria vida a partir do seu interior, em uma experiência nova e renovada por causa da presença do Espírito. É esse Espírito que celebramos hoje. Se nós estamos, quando olhamos para nós mesmos e para a nossa comunidade, se nós estamos estagnados, significa que nós não estamos mais ouvindo a voz do Espírito. Significa que do nosso interior já não fluem mais rios de água viva. Jesus prometeu que seria assim. Ele faz isso possível por meio da presença do Espírito Santo. E é esse Espírito que nós estamos celebrando hoje, no Pentecostes. Recebemos essa graça de Deus. É preciso que nós sejamos, como Jesus nos ensina aqui, como aqueles que recebem esse Espírito e que se tornam instrumentos de bênção para as outras pessoas. Que nós sejamos receptivos, não só à presença do Espírito, mas ao seu comando, para que nós sejamos como aqueles que Jesus diz no texto: do nosso interior fluirão rios de água viva. Que Deus nos abençoe. Amém.